Eu disse que não queria que ela viajasse com o melhor amigo. A resposta dela foi publicar: homens acham que são donos de você. Eu permaneci em silêncio, mudei meu status para solteiro, cancelei o casamento, me mudei e vi o mundo dela desmoronar. Meu nome é Daniel, tenho 34 anos e trabalho como analista de operações em uma empresa de logística. Moro nos arredores de Denver. Minhas manhãs começam cedo, cercadas por planilhas intermináveis e rotinas previsíveis. Gosto de tudo planejado, claro e tranquilo. Sempre fui assim, muito antes de toda essa situação. Minha noiva se chama Lauren, tem 31 anos. Estamos juntos há quase 4 anos, noivos há 9 meses e morando juntos em uma casa geminada alugada. O casamento está marcado para o começo do outono. Os depósitos já foram pagos. Os convites de reserva à data já tinham sido enviados. As famílias estavam envolvidas. No papel, tudo parecia resolvido. Lauren é confiante, fala o que pensa e se preocupa muito com a imagem que passa para os outros. Em público, ela é excelente, tem raciocínio rápido e uma habilidade impressionante de apresentar qualquer situação de forma que sempre pareça a pessoa mais sensata. Em particular, porém, essa confiança frequentemente se transforma em impaciência. Sempre que algo ameaça a imagem que ela faz de si mesma, ela encara aquilo como um ataque. Ela também tem um melhor amigo chamado Chris, de 32 anos. Eles se conhecem desde a faculdade. Ele está sempre presente de maneiras pequenas, mas constantes. Mensagens tarde da noite, piadas internas das quais eu nunca faço parte, histórias que começam com: você precisava estar lá para entender. Eu nunca a acusei de nada. Nunca pedi que ela se afastasse dele. Fiz exatamente o que todo mundo diz que devemos fazer. Confiei nela e ignorei meu desconforto, até o dia em que ela me contou que os dois estavam planejando viajar juntos. Ela falou disso casualmente, enquanto mexia no celular, como se a decisão já estivesse tomada. Só alguns dias fora do estado. Só nós dois. Disse que não era nada demais e perguntou por que eu tinha ficado em silêncio. Respondi que eu não estava confortável com aquilo. Calmamente, de forma clara, expliquei que viajar sozinha com outro homem enquanto estávamos noivos ultrapassava um limite importante para mim. Eu não gritei. Não fiz acusações. Apenas disse que não. Ela não discutiu imediatamente. Apenas sorriu, deu de ombros e disse que conversaríamos depois. Naquela noite, ela se trancou no quarto. Na manhã seguinte, meu celular começou a receber notificações sem parar. Foi então que vi a publicação. Era uma selfie da Lauren na nossa cozinha, segurando uma caneca de café, como se estivesse vivendo uma manhã tranquila e renovadora. A legenda dizia: homens acham que são donos de você quando se sentem ameaçados pela sua liberdade. Ela não mencionou meu nome, mas era óbvio que a mensagem era para mim. Afinal, isso havia acontecido menos de 12 horas depois de eu dizer que não me sentia confortável com a viagem. Os comentários apareceram rapidamente. As amigas incentivavam. Isso mesmo. Fala para eles. Tenho orgulho de você. Não deixe homem nenhum controlar sua vida. Chris comentou primeiro, é claro. Fez uma piada dizendo que já podia reservar as passagens para fugir dos haters. Ela fixou justamente o comentário dele. Senti um vazio no estômago. Não foi uma reação dramática. Foi mais uma percepção silenciosa de que ela já havia escolhido onde queria travar essa disputa. Não na sala da nossa casa. Não em uma conversa de verdade. Na internet. Quando saiu do quarto, ela agiu como se nada estivesse acontecendo. Perguntou se eu estava preparando o café da manhã. Depois olhou para meu rosto e perguntou: o quê? Está bravo? Como se eu fosse quem deveria pedir desculpas por ter reagido. Respondi que tinha visto a publicação. Ela deu de ombros e disse que aquilo não era sobre mim, a menos que eu resolvesse transformar em algo sobre mim. Era o movimento favorito dela. Dizer algo claramente direcionado a mim e, depois, fingir que eu era paranoico por perceber. Expliquei que não havia nada de controlador em dizer que eu me sentia desconfortável com a ideia de minha noiva viajar sozinha com o melhor amigo. Disse que aquilo era um limite. Também falei que poderíamos discutir alternativas, como mudar os planos, convidar outras pessoas ou fazer a viagem em outra ocasião. Mantive a calma de propósito. Lauren riu. Não foi um riso caloroso. Foi um riso de desprezo. Ela disse que eu era inseguro e que o casamento seria muito difícil se eu precisasse de reafirmações constantes. Também afirmou que Chris era praticamente da família e que eu deveria agradecer por ela ter me contado, em vez de simplesmente viajar sem avisar. Essa última frase atingiu como um tapa. Porque não foi um deslize. Foi uma ameaça disfarçada de sinceridade. Perguntei se ela ficaria confortável caso eu passasse uma semana viajando sozinho com uma amiga muito próxima. Ela respondeu: é diferente. Quando perguntei por quê, respondeu que era porque ela não era como as outras pessoas e que eu simplesmente deveria confiar nela. Então pegou o celular, voltou a rolar a tela e sorriu ao receber uma nova notificação. Ela estava gostando do apoio. Estava permitindo que desconhecidos e o próprio Chris validassem suas atitudes enquanto eu permanecia ali, na mesma sala. Não discuti mais. Não levantei a voz. Apenas fiquei em silêncio. E esse silêncio fez alguma coisa com ela. Ela continuava olhando para mim de vez em quando, como se esperasse que eu corresse atrás dela, brigasse, implorasse ou criasse uma cena que pudesse usar depois. Não fiz nada disso. Fui até meu notebook e abri a pasta do nosso casamento. No começo, não fiz nada dramático. Nenhum anúncio. Nenhum discurso. Apenas comecei a revisar tudo. Contrato do espaço da cerimônia. Acordo com o buffet. Cronograma do fotógrafo. Todas aquelas coisas que, na prática, só um de nós realmente acompanhava. Lauren cuidava mais da parte estética. Eu cuidava da estrutura. Essa divisão sempre pareceu prática. Naquele momento, pareceu uma vantagem que ela havia esquecido que existia. Depois de alguns minutos, ela ficou parada atrás de mim, claramente incomodada com o silêncio. Perguntou o que eu estava fazendo. Respondi: conferindo as datas. Ela perguntou: por quê? Como se a resposta não fosse óbvia. Então perguntei novamente se ela ainda pretendia fazer a viagem. Ela respondeu que sim. Depois disse que provavelmente. Em seguida afirmou que não iria cancelar a própria vida só porque eu me sentia ameaçado. Cada resposta mudava um pouco, testando qual delas conseguiria provocar uma reação. Não conseguiu. Ela então me acusou de estar frio.
Disse que eu estava castigando-a ao me fechar daquela forma. Afirmou que aquilo era manipulação emocional. Por fim, perdeu a paciência e disparou. Tudo bem. Talvez devêssemos repensar esse casamento, se você é assim. Olhei para ela e respondi apenas. Talvez você tenha razão. Nada além disso. Nenhuma explicação. Nenhuma discussão. Voltei a olhar para o notebook. Ela ficou parada por alguns segundos, esperando que eu dissesse mais alguma coisa. Depois soltou um resmungo de desdém, como se tivesse vencido uma disputa, e foi dormir. Eu fiquei acordado. Arrumei apenas o que realmente precisava. Roupas, notebook, documentos, as coisas que eram minhas. Não bati portas. Não fiz barulho nas gavetas. Não a acordei. Deixei minha aliança sobre o balcão da cozinha, em um lugar onde ela veria imediatamente. Antes de sair, peguei o celular e mudei meu status de relacionamento para solteiro. Sem legenda. Sem publicação. Apenas o fato. Então tranquei a porta atrás de mim e dirigi até um hotel do outro lado da cidade. Dormi melhor do que havia dormido nas últimas semanas. Quando ela acordou, eu já tinha ido embora. E foi nesse momento que a versão dela da história começou a desmoronar. Acordei com meu celular vibrando sem parar. Chamadas perdidas. Mensagens se acumulando umas sobre as outras. Algumas cheias de raiva, outras de confusão, e várias alternando freneticamente entre essas duas emoções. Lauren percebeu primeiro a aliança sobre o balcão. Depois notou o espaço vazio no armário. Em seguida viu a mudança no meu status de relacionamento. A primeira mensagem dizia: "Que diabos há de errado com você?" A segunda: "Onde você está?" A terceira me acusava de estar tentando assustá-la. A quarta dizia que aquilo era abusivo e imaturo. Ela passava de uma emoção para outra mais rápido do que eu conseguia ler. Não respondi. No meio da manhã, começaram as publicações. A primeira era vaga. Falava sobre como o silêncio é a forma mais alta de controle. Recebeu muitas curtidas. Muitas pessoas dizendo que ela era forte. Ela não marcou ninguém, mas todos sabiam de quem estava falando. Então ela percebeu meu novo status de relacionamento. Foi isso que realmente a fez perder o controle. Ela me enviou mensagens exigindo que eu mudasse o status de volta, porque as pessoas estavam começando a fazer perguntas. Disse que eu estava humilhando-a. Disse que eu a fazia parecer abandonada. Não traída. Não de coração partido. Abandonada. Como se eu tivesse falhado com alguma obrigação. Continuei em silêncio e comecei a fazer ligações. Primeiro para o espaço da cerimônia. Depois para o buffet. Depois para o fotógrafo. Tudo estava reservado em meu nome e pago com meu cartão. Mantive a voz calma. Frase simples. O noivado terminou. Gostaria de cancelar. Sim, eu entendo que o depósito não é reembolsável. Tudo bem. Cada e-mail de confirmação parecia, ao mesmo tempo, tornar o peso maior e mais leve. Por volta do meio-dia, ela descobriu onde eu estava hospedado. Não bateu educadamente. Começou a socar a porta com tanta força que eu vi alguém do outro lado do corredor abrir a própria porta e fechá-la rapidamente em seguida. Não respondi. Ela ligou para meu celular enquanto permanecia do lado de fora. Observei o telefone tocar. Depois tocar de novo. Em seguida chegaram mensagens. Abra a porta. Isso é ridículo. Pare de se esconder. Sentei na beira da cama e esperei. Depois de alguns minutos, as batidas cessaram. Ouvi seus passos indo de um lado para o outro. Depois sua voz, mais alta, dizendo coisas para qualquer pessoa que estivesse ouvindo. Que eu era cruel. Que eu estava castigando-a. Que ela não conseguia acreditar que eu estivesse agindo daquela maneira. Por fim, ela foi embora. Foi nesse momento que percebi algo importante. Se eu tivesse aberto aquela porta, nada teria mudado. Ela teria discutido, reformulado toda a situação, escalado o conflito, usado aquele momento a seu favor. Não abrir a porta foi o meu limite. E aquilo me mostrou que eu finalmente havia parado de negociar com alguém que só respeitava limites quando era obrigada. Depois que saiu do hotel, o tom mudou novamente. A raiva nas redes sociais ficou mais intensa. Ela começou a publicar sobre homens que desaparecem em vez de conversar, sobre abandono emocional, sobre como o silêncio é uma forma de violência. A linguagem escalou rapidamente. Os comentários acompanharam no mesmo ritmo, validando cada palavra. Cris apareceu de novo, fazendo bastante barulho em apoio a ela. Disse que qualquer homem que a tratasse daquela forma nunca a mereceu. Mesmo assim, continuei sem responder. Em vez disso, enviei um e-mail ao proprietário do imóvel que alugávamos. Expliquei que o noivado havia terminado e perguntei qual seria o procedimento para retirar meu nome do contrato de locação antes do prazo. Fiz as contas. A multa era dolorosa, mas não o suficiente para fazer diferença. Dinheiro era muito mais fácil de recuperar do que paz. Naquela mesma tarde, amigos em comum começaram a entrar em contato. Não de forma agressiva. Com cuidado. Perguntando se eu estava bem. Perguntando o que havia acontecido, porque a versão da Lauren parecia intensa e confusa. Mantive minhas respostas curtas. Tivemos um desacordo sobre limites. Encerrei o noivado. Só isso. O que realmente me surpreendeu foi descobrir quantas pessoas já sabiam da viagem. Não porque ela contou depois da discussão, mas porque vinha falando sobre aquilo havia algum tempo, casualmente, como se já estivesse decidido. Alguns acreditavam que eu também iria. Outros achavam estranho, mas nunca questionaram. Esse detalhe ficou na minha cabeça. Naquela noite, ela voltou a mandar mensagens. Era um texto longo, emocional, com um tom de pedido de desculpas, mas sem um verdadeiro pedido de desculpas. Ela dizia que nunca quis me machucar. Dizia que eu a tinha colocado contra a parede. Dizia que fazer publicações era a maneira que ela encontrava de processar as coisas. Também afirmou que, se eu simplesmente tivesse conversado com ela, nada daquilo teria acontecido. Li a mensagem uma única vez. Depois bloqueei seu contato. Sem resposta. Sem esclarecimentos. Sem palavras finais. Apenas retirei o acesso. Por volta da meia-noite, ela publicou novamente. Dessa vez, nos stories. Era uma captura de tela com uma frase dizendo que mulheres fortes assustam homens fracos. Ela não marcou ninguém. Nem precisava.
Na manhã seguinte, recebi os e-mails de confirmação do espaço da cerimônia e do buffet. O casamento havia sido oficialmente cancelado. Foi naquele instante que tudo se tornou real. Não simbólico. Não emocional. Real. E foi exatamente aí que as tentativas dela de falar comigo deixaram de soar irritadas e passaram a soar desesperadas, por meio de outras pessoas. Depois que a bloqueei, o barulho não parou. Apenas encontrou outro caminho. Comecei a receber mensagens de pessoas que, de repente, haviam assumido o papel de intermediárias preocupadas. Amigos perguntando se eu realmente havia desaparecido. A irmã dela pedindo que, por favor, eu apenas conversasse com Lauren. Um colega de trabalho em comum dizendo que Lauren não estava nada bem e que talvez eu devesse demonstrar um pouco de compaixão. Não entrei nessa narrativa. Respondi apenas uma vez, para duas pessoas em quem eu confiava. Disse apenas que o noivado havia acabado e que eu não manteria mais contato. Não me justifiquei. Não debati. Apenas afirmei o fato. Lauren não respeitou isso. Ela começou a enviar e-mails. Assuntos enormes. Mensagens compostas por longos parágrafos que alternavam entre pedidos de desculpas e acusações. Dizia que se sentia descartada. Dizia que jamais imaginou que eu a abandonaria daquela maneira. Dizia que bloqueá-la era cruel e imaturo. Também afirmava que, se eu realmente amasse, não a excluiria da minha vida. Era justamente essa parte que mais se repetia. Se você me ama. Não. Eu sinto muito. Nem. Eu ultrapassei um limite. Apenas condições. Configurei um filtro para que todos os e-mails dela ignorassem minha caixa de entrada e fossem diretamente para uma pasta que eu nunca abria. Eu não queria ler alguma coisa em um momento de fraqueza e acabar sendo puxado de volta para aquele ciclo. Alguns dias depois, soube por amigos em comum que ela estava entrando em uma espiral. Não discretamente. De forma escancarada. Aparecendo em lugares sem avisar. Contando a mesma história repetidas vezes. Mas alterando pequenos detalhes dependendo de quem estivesse ouvindo. Em algumas versões, eu era controlador. Em outras versões, eu era emocionalmente indisponível. Em todas elas, ela dizia ter sido pega completamente de surpresa. Chris estava presente em todas essas histórias. Apoiando-a. Defendendo-a. Fazendo publicações ao lado dela. As pessoas começaram a perceber a rapidez com que ele ocupou o espaço que eu havia deixado. Isso não me causou ciúmes. Só me deixou cansado. Voltei à casa geminada apenas uma vez, durante o horário de trabalho, para buscar o restante das minhas coisas. Ela não estava lá. O ambiente já parecia diferente. Fotos tinham sido mudadas de lugar. Algumas das decorações haviam desaparecido. Era como se ela estivesse reescrevendo o ambiente da mesma forma que recebia a narrativa. Peguei o que era meu e deixei o restante. Naquela noite, meu telefone tocou de um número desconhecido. Não atendi. Mesmo assim, ela deixou uma mensagem na caixa postal. Era Lauren, chorando, dizendo que não entendia como tudo tinha desmoronado tão rápido. Mas não desmoronou rápido. Tudo desmoronou no instante em que ela escolheu uma plateia em vez de uma conversa. No fim daquela semana, a história deixou de ser apenas dela. As pessoas conversam. Principalmente quando a linha do tempo não faz sentido. Principalmente quando uma pessoa publica sem parar enquanto a outra praticamente não diz uma palavra. Esse contraste começou a produzir um efeito que eu jamais tentei provocar. Um amigo em comum me contou que Lauren dizia a pessoas que eu havia desaparecido sem qualquer aviso. Que eu me recusava a conversar. Que eu a estava punindo por ser independente. Esse mesmo amigo também contou que, na maioria das versões da história, ela simplesmente esquecia de mencionar a viagem. Ou então a reformulava como uma viagem entre amigas que, de alguma forma, depois acabou se transformando em outra coisa. Essa omissão fazia toda a diferença. Porque outras pessoas se lembravam claramente de ouvi-la falar sobre viajar com Chris semanas antes de qualquer discussão acontecer. Ela comentava isso de forma casual, animada, como se tudo já estivesse aprovado. Quando esses detalhes começaram a surgir, o clima ao redor dela mudou. Não de forma explosiva, de maneira sutil. Olhares desconfiados. Um apoio bem menos entusiasmado. Ela percebeu. As publicações diminuíam. As legendas ficaram menores. Menos confiantes. Mais carregadas de sofrimento. Ela parou de compartilhar frases de páginas sobre empoderamento e começou a publicar mensagens sobre traição e abandono. Agora ela queria compaixão. Não aplausos. Chris continuou por perto. Muito por perto. Perto demais. Começou a aparecer em fotos que claramente pareciam ter sido feitas para parecer espontâneas. Xícaras de café. Painéis de carro. Piadas internas que apenas os dois entendiam. Aquilo parecia menos um gesto de conforto e mais uma demonstração. Uma prova de que ela não estava sozinha. Uma prova de que tinha outras opções. O plano não saiu pela culatra. As pessoas perceberam o momento em que tudo estava acontecendo. Começaram a fazer perguntas. Alguém comentou perguntando se aquele era o mesmo rapaz da viagem. O comentário desapareceu poucos minutos depois. Mas o estrago permaneceu. Ela tentou falar comigo novamente usando outra conta de e-mail. Dessa vez, a mensagem era curta. Perguntava apenas se poderíamos conversar como dois adultos. Não respondi. Aquele silêncio dizia muito mais do que qualquer explicação poderia dizer. Uma semana depois, soube que ela havia perdido uma das madrinhas do casamento. A moça simplesmente decidiu se afastar em silêncio, dizendo que já não se sentia confortável em continuar envolvida. Pouco depois, outra fez o mesmo. Não houve confronto. Apenas distância. Foi assim que tudo começou a desmoronar. Não de uma só vez, mas pedaço por pedaço. E o que mais me surpreendeu foi a tranquilidade que senti observando tudo de longe. Eu não estava aliviado porque ela estava sofrendo. Estava aliviado porque finalmente deixei de me sentir responsável pela maneira como ela reagia às consequências das próprias escolhas. Depois vieram as consequências práticas. Lauren finalmente contou aos pais que o casamento havia sido cancelado, mas não contou o verdadeiro motivo. Apresentou a situação como se eu tivesse tido um colapso emocional, precisasse de espaço e estivesse sobrecarregado pelo compromisso do casamento. Naquela noite, a mãe dela me ligou. Foi cuidadosa, educada,
Perguntou apenas se eu estava bem. Respondi que no noivado havia terminado porque nós já não compartilhávamos os mesmos valores em relação a limites e respeito. Não mencionei Cris. Não falei das publicações. Não desabafei. Mantive tudo muito breve. Do outro lado da linha houve um longo silêncio. Então ela disse: isso faz sentido. E foi só. Alguns dias depois, Lauren tentou despertar a compaixão das pessoas de outra maneira. Começou a falar sobre o dinheiro. Sobre como era difícil, de repente, arcar sozinha com todas as despesas. Sobre como era injusto eu ter deixado no meio daquela confusão. Convenientemente, ela omitia a parte em que o contrato de aluguel era dividido entre nós e que foi ela quem insistiu em alugarmos aquela casa geminada porque ela ficaria bonita nas fotos do noivado. A realidade não se importa com estética. O proprietário aprovou a retirada do meu nome do contrato. Paguei a multa correspondente e assinei toda a documentação. A partir daquele momento, o imóvel passou a ser responsabilidade exclusivamente dela. Essa mudança a atingiu com mais força do que qualquer discussão poderia atingir. As contas não se pressionam com legendas do Instagram. Certa vez, ela apareceu no meu trabalho. Não entrou no prédio. Ficou do lado de fora, esperando perto do estacionamento. Um colega me mandou uma mensagem avisando antes mesmo que eu a visse. Permaneci dentro do prédio até ela ir embora. Mais tarde, o setor de recursos humanos me informou que teria tomado providências necessárias caso a situação tivesse se agravado. Aquilo a constrangeu mais do que qualquer outra coisa que havia acontecido até então. Depois disso, a narrativa mudou mais uma vez. Ela começou a dizer às pessoas que eu era frio, calculista, que tudo aquilo havia sido planejado, que eu preferi puni-la em vez de amá-la. As palavras foram ficando cada vez mais duras à medida que as opções dela diminuíam. Mas havia um problema. Cada vez menos pessoas estavam ouvindo. O site do casamento saiu do ar. Os links da lista de presentes desapareceram. Os convidados, discretamente, começaram a cancelar ou alterar seus planos de viagem. O casamento dos sonhos dela evaporou. Sem um grande escândalo. Sem um desfecho dramático. Apenas uma sequência de cancelamentos e reembolsos. Ela estava perdendo o futuro que vinha exibindo para todos. E, quanto mais aquele futuro desmoronava, mais evidente ficava que ela não estava sofrendo pelo fim do relacionamento. Ela estava sofrendo pela perda da vida que já havia mostrado nas redes sociais. O colapso não foi dramático. Essa era justamente a parte que ela nunca compreendeu. Não houve uma grande discussão. Não existiu um momento viral em que todos se voltaram contra ela de uma só vez. Foi muito mais silencioso do que isso. As pessoas simplesmente deixaram de perguntar como ela estava. Os convites diminuíram. Os grupos de conversa ficaram silenciosos. O apoio passou a ter condições, até desaparecer completamente. Chris permaneceu ao lado dela por mais tempo do que qualquer outra pessoa. Tempo suficiente para que muitos começassem a perceber que ele já não parecia apenas o melhor amigo. Parecia um substituto. Enquanto o casamento ainda era uma possibilidade, ele era apenas um personagem de fundo oferecendo apoio. Depois que tudo acabou, tornou-se a escolha mais óbvia para ocupar aquele espaço. Essa mudança deixou muita gente desconfortável. Pelo que soube, a viagem nunca aconteceu. Havia perguntas demais. Olhares desconfiados demais. De repente, a discussão já não era mais sobre liberdade. Era sobre aparência. E a aparência da situação era péssima. Ela tentou falar comigo outra vez por meio de um amigo. A mensagem chegou de forma indireta. Disse que só queria um encerramento. Que precisava de uma única conversa para entender como tudo tinha acabado tão depressa. De novo aquela palavra. Depressa. Respondi ao amigo apenas. Não. Disse que não havia mais nada para esclarecer. Alguns dias depois, soube que ela precisou se mudar. A casa geminada era cara demais para ser mantida com apenas uma renda. A mesma casa pela qual ela tanto insistiu, porque ficaria perfeita nas fotos do noivado e para receber convidados. Ela se mudou para um apartamento menor, do outro lado da cidade. Sem fotos. Sem anúncio. O silêncio ao redor dela ficou cada vez mais pesado. Não era hostilidade. Era indiferença. Foi então que percebi algo. O que ela perdeu não fui eu. Ela perdeu a versão de si mesma que existia enquanto tudo parecia perfeito para quem olhava de fora. Perdeu a narrativa. A linha do tempo cuidadosamente construída. Os aplausos. Quando tudo isso desapareceu, ela já não tinha mais nada para representar. Não senti satisfação ao assistir aquilo acontecer. Senti distância. Era como observar uma tempestade passar depois de já ter deixado a região. A vida que eu estava reconstruindo já não dependia mais das reações dela, nem das publicações, nem da aprovação dela. E isso tornou inevitável a reflexão final. Com o passar do tempo, aquele fim deixou de parecer um fim. Passou a parecer uma correção de rota. Eu não fui embora por causa de uma única publicação, nem por causa da ideia de uma viagem. Esses eram apenas os sintomas visíveis. O que realmente destruiu nosso relacionamento foi perceber a facilidade com que ela me transformava no problema no instante em que eu deixava de concordar com ela. A rapidez com que buscava validação em vez de resolver o conflito. A naturalidade com que transformava um limite saudável em um ataque pessoal. E uma plateia em um escudo. Quando permaneci em silêncio, mudei meu status de relacionamento, cancelei o casamento e fui embora. Ela acreditou que eu estava tentando controlar a narrativa. O que ela nunca entendeu foi que eu simplesmente havia deixado de participar dela. Ver o mundo dela desmoronar não foi satisfatório. Foi inquietante. Não porque ela estivesse sofrendo, mas porque grande parte da identidade dela dependia de ser vista, apoiada e admirada. Quando tudo isso desapareceu, não havia nada sólido por baixo para sustentá-la. Eu não ganhei nada. Não provei nada. Apenas deixei de fingir que amar alguém significa absorver desrespeito em silêncio para que essa pessoa possa continuar se sentindo poderosa. Se existe algum conselho nessa história, ele é simples e desconfortável. Preste atenção em como alguém reage quando você diz não com calma, não gritando, não tomado pela emoção. Apenas não. Se essa pessoa debocha de você, faz publicações sobre você, ou recruta desconhecidos para validar o próprio comportamento. Isso não é independência. É evasão disfarçada de empoderamento. Um casamento exige autocontrole.
Exige escolher não ultrapassar certos limites porque você valoriza aquilo que está tentando proteger. Ela queria liberdade sem atrito. Eu queria uma parceria com limites claros. Essas duas coisas não podem coexistir. Hoje eu não estou mais noivo. O casamento ficou para trás. O futuro que imaginei construir mudou completamente de forma. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele realmente parece ser meu.